Eu sei que as condições não são as melhores, mas foi as que nós conseguimos arranjar. Nós estamos aqui hoje com um debate entre os três candidatos que se vão apresentar às eleições da Federação Portuguesa de Judo. A Federação Portuguesa de Judo tem uma série de interesses, de situações que nós hoje cá vamos debater. Não são situações de ordem financeira ou situações de ordem minuciosa da Federação. O que nós tentamos aqui debater são questões que o comum dos mortais, assim, digamos, do judo, tem interesse em saber. Os três candidatos presentes nesta mesa temos Jorge Fernandes, 52 anos, quarto dan. Temos Carvalho das Neves, 56 anos, quarto dan. E Costa Oliveira, 63 anos, primeiro dan. São os três candidatos, três projetos, três ideias para o futuro do judo, que hoje vamos aqui procurar conhecer e debater essas ideias na tentativa de construirmos uma base para que as pessoas tenham conhecimento do que eles pensam e do que eles querem mudar para o judo nacional. Jorge, durante a tua vida como dirigente, tens uma ligação forte às associações. És presidente da Associação de Coimbra, da Associação de Artes. Essa ligação vais mantê-la durante o futuro, ou como é que tu vais lidar com as associações? Portanto, sendo eu um homem do movimento associativo, logicamente irei trabalhar com as associações. Portanto, penso que as associações são fundamentais no judo, no desenvolvimento, e como tal será uma aposta por parte da minha equipa no movimento associativo. Carvalho das Neves, a sua aproximação às associações vai ser feita de uma maneira só institucional? Vai tentar trabalhar no desenvolvimento do judo com as associações ou direcionando-se para apoiando-se nas associações? É evidente que o desenvolvimento do judo passa fundamentalmente pelas associações e pelos clubes. Portanto, a Federação, o trabalho que faz é aquilo que, digamos, é a matéria-prima que é desenvolvida ao nível dos clubes e das associações. Portanto, sem a colaboração das associações no desenvolvimento do judo, não é possível desenvolver o judo. E, portanto, o que a Federação tem que fazer é funcionar como aglutinador, digamos, das expectativas que as federações têm e das suas necessidades, e é um bocadinho esse o trabalho que tenho vindo a fazer como candidato, ao escutar essas necessidades, e tem-se verificado que, efetivamente, as associações são distintas umas das outras e que têm características diferentes do ponto de vista de dirigentes, das características das estruturas e das necessidades de desenvolvimento que são distintas. Costa Oliveira. É possível ouvir-se mais? Sinceramente, as condições que temos não sei, só se chegarem os microfones mais um bocadinho. Sim, eu peço imensa desculpa, mas só se tentarem ajustar um bocado os microfones e aí é capaz de começar a ser melhor. Costa Oliveira, a relação com as associações, como é que vai ser? Bom, necessariamente que vai ser uma questão fulcral tudo isto. Nós propomos, neste caso eu proponho, ser Presidente da Federação Portuguesa de Judo, que vai suportar na prática do associativismo a resolução dos seus problemas e conseguir atingir os seus objetivos. Não pode ser a partir da sede em Lisboa que eu vou querer interferir numa ação de judo, seja aqui em Aveiro, seja onde for. Tem que ter um tecido de suporte. E o tecido de suporte vai ser o tecido associativo. Nesse caso, devo dizer que tenho muitos planos para dirigir às associações, tenho muitos planos, ideias e projetos para dirigir aos próprios dirigentes associativos. Um dos motivos que me motiva para chegar à Federação é ter mais de 30 anos de prática associativa no setor desportivo e noutros setores da atividade. E se assim não for,
isto não funciona. Porventura, muitas das associações do Judo Nacional estão num patamar do associativismo perfeitamente amador, outras talvez já um pouco semi-profissional, ninguém profissional. Na minha ideia, temos que avançar com o profissionalismo, entre o amadorismo e o semi-profissionalismo. Portanto, o dirigente, o presidente, tem que ser muito apoiado nesse sentido. O profissionalismo é viável em Portugal? Em Portugal eu penso que ainda não, e na prática do judo eu penso que ainda não também. Noutros países poderá ser, noutros setores de atividade poderá ser. No judo nacional eu não acredito. Agora também não quero o puro amadorismo, em que o dirigente associativo anda perfeitamente abandonado à sua sorte, tem a sua vida profissional, não tem recursos humanos, logísticos, financeiros e, portanto, faz a prática do associativismo um pouco como carolice. Eu penso que isso não pode acontecer e temos que ter mecanismos, temos que ter projetos, temos que ter prioridades de apoio ao dirigente associativo e à própria associação. Penso que isso é fulcral. Carvalho das Neves, para si também o profissionalismo das associações ou isso está fora de questão? O profissionalismo, quando se está a falar de profissionalismo, está a falar o quê? A pessoa dedicar-se a full-time, a tempo inteiro, à organização? É isso que é profissionalismo? Ou, para mim, profissionalismo é trabalhar de forma profissional. E, portanto, eu acho que nós estamos a dedicar tempo completo a uma função ou em tempo parcial, podemos ser sempre profissionais. E, portanto, eu acho que a todos os níveis podemos ser mais profissionais. E o ser mais profissionais, em primeiro lugar, obriga a que, ao nível da Federação, exista efetivamente um papel de liderança e que faça trazer, digamos, para o desenvolvimento do judo uma rede de líderes. Isto é, não há, contrariamente ao que algumas pessoas se pretendem colocar como sendo o número 1 da Federação, o Presidente não é o número 1 da Federação. O número 1 do judo é, efetivamente, o atleta, são os treinadores, são os dirigentes que localmente, efetivamente, desenvolvem o trabalho e, portanto, aquela ideia da pirâmide, de que lá em cima está o Presidente e depois cá em baixo estão os outros, quer dizer, isto hoje, em termos de gestão, é tudo ao contrário. Isto é, nós devemos estar nas funções em que estamos, precisamente para servir. E, portanto, quem serve não é o número 1. Quem serve está ao serviço. Mas então não vai ser o número 1, não é o número 1 da sua lista, é o número 1 da sua lista. Não, eu sou o líder hoje é alguém que tem que estar disponível para colaborar com os outros. Não é? E, portanto, não vem para estar a impor situações e achar que ele é que tem as ideias todas certas. O que nós temos vindo a fazer é, efetivamente, ao nível de muitas associações, termos vindo a discutir no sentido de perceber as necessidades. E é em função da percepção das necessidades que o projeto se vai fazendo. E vai ser um colaborador profissional a tempo inteiro na Federação? Acha que alguém destes 3 que estão aqui vão estar a tempo inteiro na Federação? Não estou a perguntar. Acha? Não, eu estou a perguntar se acha. Quer dizer, as pessoas não estão a tempo inteiro na Federação, nunca estiveram. Portanto, é evidente que vão estar com a cabeça a tempo inteiro, não vão estar presencialmente a tempo inteiro. Agora, que vai exigir, digamos, estratégia, vai exigir organização, porque, efetivamente, o que nós temos visto nos últimos anos é, de certa forma, um abandono da Federação a si própria e, portanto, em que os quadros técnicos acabam por ter de tomar decisões e assumir lugares e tomada de decisão porque, efetivamente, os atuais dirigentes se demitiram das funções. Jorge Fernandes, número 1 da lista ou não? Sou o número 1 da lista. Sou candidato a presidente, sou o número 1 da lista. Claro que tenho uma equipe, fará parte, seremos todos mas eu sou o número 1 da equipe. Quem toma as decisões? Será o conjunto dessa equipa, portanto, o presidente e a direção, mas eu não abdicarei a qualquer momento de deixar de ser o presidente. Portanto, onde
tomarei as medidas de acordo com o que está nos estatutos e é a intenção minha, como candidato, se eu ganhar, fazer e cumprir o que está nos estatutos para aprovar a Assembleia Geral. Claro que existe a direção, precisamente para trabalhar em conjunto, mas, repito, serei o Presidente da Federação que no meu Certo. A lista que apresentou, os elementos que levará consigo, disse a certa altura que continuaria com a mesma equipa que está, Não. com os mesmos elementos, segundo o que pareceu, continuaria o professor Luís Monteiro, o professor Roal. Neste momento, o professor Luís Monteiro tem um papel preponderante na Federação. Altera o papel dele ou continua a ter o mesmo papel? Portanto, só corrigir aí uma pequena... Eu não disse que mantenho tudo na mesma, claro que vou mudar, por isso eu sou candidato. Acho que é preciso mudar e por isso eu estou aqui. Relativamente à continuação da equipa, não há continuação. Os lugares serão diferentes, o papel que cada um desempenha neste momento não vai ser o mesmo. O caso do Sr. Luís Monteiro é o Diretor-Geral da Federação, comigo não é o Diretor-Geral da Federação, será o Diretor Técnico Nacional, ou seja, irá estar, digamos, disponível na área que é a área dele, que é a área técnica. Logo aqui há diferenças muito grandes. Quem sabe o papel do Diretor-Geral e do Diretor Técnico Nacional são, se são opostas uma à outra. Portanto, logo aqui há diferenças grandes. Costa Oliveira, o seu Diretor Técnico, quem vai ser? O meu diretor técnico não vai ser o professor Luís Monteiro. Já devo dizer que já falei com o professor Luís Monteiro, eu sou amigo e estimo. Na altura devido agradecerei, mas não vai ser o meu diretor técnico. Mas está nos elementos que podem estar na sua equipe? O que eu vou pretender do professor Luís Monteiro, já lhe dirigi um convite nesse sentido, é na parte académica e naquilo que eu penso que o professor Luís Monteiro faz melhor, que é a área técnico-científica, a área internacional, a área académica. E aí conto muito com ele, que é uma pessoa prestigiada, que é uma pessoa que tem os seus prémios ganhos, e eu penso que o professor Luís Monteiro poderia ir ainda mais além. Em termos do enquadramento técnico nacional, não é o professor Luís Monteiro que vai fazer parte da minha equipe. Aliás, devo dizer que eu, na minha equipe, eu enalteço, porque eu estimo muito e gosto muito da minha equipe, eu tenho na minha equipe o meu vice-presidente, que vai ser o meu responsável pela área técnica. Apesar de eu devo dizer, apesar de eu me ir dedicar às minhas funções de presidente praticamente a tempo inteiro, eu sou, como sabe, engenheiro agrícola, estou reformado na minha base de trabalho, não vou a ela voltar, faço um trabalho de consultoria, portanto estou disponível para fazer a presidência da Federação, eu diria que praticamente a tempo inteiro. E muitas das ideias que eu tenho, necessariamente muito na área técnica, passam por substanciais transformações, não propriamente pessoas, embora também pessoas, mas sobretudo de métodos, sobretudo de procedimentos, sobretudo de estabelecimento de prioridades. Muita coisa nesse aspecto vai mudar na área técnica e eu penso que é desejável que mude. Ainda estamos todos a discutir o pós-Londres, ainda estamos todos a discutir quais são os nossos resultados em termos de Jogos Olímpicos, quais são os nossos resultados a nível internacional. Mas já tem um diretor técnico? Eu tenho um diretor técnico. Eu convidei, com quem estou a acertar as coisas, porque lhe posso dizer que se chama Rui Vieira. Não tenho problema nenhum em dizer. Estamos a conversar, estamos a gerir ideias. Aliás, o meu vice-presidente, que é o conhecimento geral, se chama Guilherme Bentes, uma figura ímpar no judo nacional. Está a trabalhar, está a articular, está a conversar, e estamos a ter ideias, estamos a ter projetos, estamos a entrar todos em sintonia. Eu penso que é aqui que vamos estabilizar, mas vamos ter tempo, até desejavelmente tomarmos posse no próximo 23 de março, mas iremos estabilizar com toda a certeza no Rui Vieira a fazer parte de uma equipe, onde outras pessoas vão entrar e outras pessoas vão ficar. Devo dizer que tenho a minha equipe técnica perfeitamente definida, falarei com aqueles que não vão continuar. Eu devo dizer que eu tenho muito respeito por quem não continua. Da equipa técnica e das tenho muito respeito por quem não continua e com todos falarei e com todos darei uma explicação para ele. Carvalho das Neves, diretor técnico. Eu ainda tenho para esclarecer a questão do número 1, que não me satisfez plenamente, digamos, a forma como foi debatido, na medida em que eu acho que não foi bem interpretado o que significa ser líder e estar à frente das organizações. Como sabe, eu tenho experiência de muitos anos de liderança em várias organizações, tive inclusivamente a possibilidade de recuperar as duas maiores falências
que ocorreram nos anos 90 e portanto, o líder, que é o líder, no final, as pessoas o que dizem é nós fizemos. E, portanto, o líder pode até passar despercebido, porque, efetivamente, o papel dele é dinamizar as pessoas e empenhar as pessoas na organização. E é nesse sentido que eu digo que não há número 1, todos são números 1. Não quer dizer que depois a tomada de decisão, muitas vezes, não tenha que, digamos, ter que, em situações até difíceis, e como sabe, tenho passado por situações profissionais de grande dificuldade em que a decisão é difícil e, portanto, não tenho dificuldade nenhuma nessa tomada de decisão em situações complicadas. Relativamente à questão do diretor técnico, em primeiro lugar, é preciso tomar em consideração que quando inicia funções numa federação ou em qualquer outra instituição, digamos, tem de assumir um conjunto de contratos que existem nessa instituição. E, portanto, nós teremos que respeitar esses contratos, procurar analisar as situações e, portanto, fazer um caminho no sentido de mudança. E, portanto, as mudanças, por mais que as pessoas queiram e gostassem, muitas vezes, elas serem automáticas, na gestão não são instantâneas. E é essa a diferença, digamos, que faz os gestores, digamos, de sucesso. São aquelas pessoas que se mantêm nas organizações, que perante as dificuldades as ultrapassam e que vão, ao longo do tempo, fazendo essa mudança. E é isso que nós nos propomos a fazer. Enfim, foram aqui referidos nomes e, portanto, eu não vou pôr em causa, obviamente, a competência das pessoas, mas é preciso ter em consideração que, portanto, há áreas para as quais é efetivamente fundamental, digamos, experiência e preparação. É preciso conversar com as pessoas, no que diz respeito digamos, ao Luís Monteiro, temos combinado conversar brevemente, portanto, em princípio, na próxima semana. Portanto, vou ter de conversar com ele e estamos a trabalhar na minha equipa também, digamos, nessa matéria. E, portanto, o nosso consultor técnico, que é o Celso Martins, que é uma pessoa que é considerada e que foi eleito recentemente o melhor treinador de França, portanto, é com ele que nós estamos a discutir e a preparar todo o plano. E, portanto, neste momento não está ainda tudo fechado e, portanto, não posso avançar ainda com nós. O Celso vai ter um papel ativo na Federação ou na equipa da Federação, ou poderá só ser um consultor para o início, quando o Celso será, portanto, em termos de campanha, será o mandatário da campanha e depois, quando for eleito presidente, será o consultor será um dos consultores para a área técnica. Foi na sua atividade profissional de recuperação de empresas com alguma dificuldade económica. Essa sua área profissional, essa sua vivência, poderá ser um fator decisivo numa federação onde não abundam recursos financeiros? Acha que é uma mais-valia para si? Não, eu acho que é uma mais-valia para a federação. Ter alguém que tem experiência de gestão, portanto, alguém que já deu provas de que em situação financeira difícil conseguiu, digamos, fazer recuperações de empresas que tinham, por exemplo, uma delas tinha 10 meses de salários em atraso e, portanto, que foi possível, portanto, dar a volta. Nesta minha candidatura tenho também dado sinais em que temos na nossa comissão de honra gestores e empresários que estão, digamos, a apoiar-nos e que serão certamente no futuro muito importantes
para o apoio financeiro à própria Federação. A Federação, enfim, num contexto atual de dificuldade económica que o país tem, sobretudo em que o Estado está a fazer cortes substanciais, é preciso não esquecer que em breve está a ser anunciado e que estão a trabalhar, portanto não sabemos ainda em que áreas é que vai haver os cortes dos chamados 4 mil milhões de euros. Os 4 mil milhões de euros é muito dinheiro e certamente que o desporto também irá sofrer com isso. Portanto, só há, de facto, uma forma de a Federação poder ser sustentável no sentido de manter as atividades que tem. E essa forma é ir buscar dinheiro ao privado. Essa forma de ir buscar dinheiro ao privado exige, efetivamente, um trabalho de uma perspectiva de marketing, de compreender bem as organizações e de que maneira é que essas organizações podem beneficiar da imagem que o jogo tem. E é isso que nós estamos a fazer. Jorge, na área financeira, tens como tesoureiro ou valente, dá tal garantia de que seja a pessoa indicada para gerir as finanças da Federação, mesmo com esta falta de verbas, pode ser agravado? O tesoureiro Raul não vai ser o responsável por gerir, digamos, essa área. Seremos todos, mas para dizer o quê? No caso que falou, uma vez que falou no Raul, o tesoureiro da minha lista, é uma pessoa experiente, esteve na Associação de Lisboa, como dirigente, acompanhou a Taça do Mundo, penso que a primeira, também a Taça do Mundo de Lisboa, faz parte da Associação de Coimbra, tem um clube, quem eu quiser o clube. No meu caso, sempre dentro da Associação de Coimbra, e os outros também, os outros elementos, com experiência no associativismo, eu nunca me lembro que a gente não fala em crise. Desde que eu estou à frente da Associação de Coimbra, neste caso desde 1997, todos os anos, por azar, há crise. Todos os anos há crise. E o professor João Carvalho das Neves, como presidente do Conselho Fiscal, também deve saber isso, o José Costa Oliveira, como secretário-geral. Qual foi o ano que não houve cortes para o judo, ou pelo menos a nível das associações dos clubes? Sempre houve. É um problema, todas as assembleias, as discussões, porquê? Todas as assembleias discutem cortes às associações. Portanto, ninguém melhor do que quem está ligado ao movimento associativo para saber a ginástica que faz, digamos, todos os anos, para poder, peço desculpa, mas não interrompi, para poder dirigir e arranjar meios para isso. Não podemos, como é óbvio, estar dependentes do Estado, ou neste caso das associações, da espera que venham os duodécimos da Federação. Recordar aqui que, neste momento, como sabem, os dois elementos, as associações não recebem, e os clubes, não é? Desde dezembro, não recebem dezembro, janeiro, estamos a meio do mês de fevereiro. Como é que as associações e os clubes conseguem gerir essa situação? Portanto, não há novidade nenhuma para nós. Estamos habituados ao longo dos anos a ter essas dificuldades a saber gerir. Não podemos estar à espera só do dinheiro que vem dos duodécimos da Federação ou dos dinheiros que vêm do Estado, neste caso. É preciso ter, enfim, falta-me agora o tempo, é preciso outro tipo de financiamento. É o privado e é onde nós temos a ver a corrente. Como é que nós, os clubes, como é que as associações conseguem sobreviver durante este tempo todo? Os cortes que fazem. É através também do privado. E o privado que vai procurar depois? É uma das formas, ou seja, a Federação não pode estar só à espera do dinheiro que vem do IDPJ. É preciso também ter imaginação para poder buscar dinheiro a outros, ou privado, para ter outras formas de buscar dinheiro. Não podem estar só à espera desse dinheiro. E não podem ser as associações ou os clubes a pagarem sempre essa fatura. Costa de Oliveira, João Taveira como tesoureiro, uma equipa que tem um tesoureiro forte para a falta de verbas na Federação? Com a experiência sim, é uma pessoa altamente experiente. Todos temos a noção que vamos ter cada vez menos dinheiro. Em 2013 tivemos menos que 2012, em 2014 vamos ter menos que 2013. Eu estudei o sistema francês. O
sistema francês tem um esquema de financiamento à modalidade diferente do português. Eu, com respeito por quem possa pensar de outra forma, eu não acredito no dinheiro dos privados. Aliás, devo dizer que a Federação Portuguesa de Judo há anos que percebe o dinheiro dos privados para tentar resolver os seus problemas financeiros. Mesmo aquelas instituições, elas em Portugal são todas conhecidas. São os bancos, são as seguradoras, é o Telecom, é o CTT, é o Banco de Portugal. Não são muito mais que uma quinzena ou uma vintena de grandes estruturas em Portugal potencialmente capazes de financiar o desporto. A Federação Portuguesa de Judo anda no encalço dessas estruturas há imenso tempo e praticamente nada consegue. Grandes instituições deste país, mesmo aquelas que se dirigem especialmente às questões de ordem social, decrescem anualmente as suas dotações para isto. Portanto, eu não me parece, tenho a certeza, que não é pelos privados que nós vamos conseguir dotar. A Federação financeiramente, há um provérbio chinês que eu gosto muito, que se aplica aqui, que diz: ai de mim se não for eu. Portanto, ai do judo se não for o próprio judo. Nós temos que ter dentro de nós próprios esquemas de financiamento. Como é que eu vou fazer? E o João Taveira necessariamente me vai ajudar muito. É num rigorosíssimo esquema e política de estabelecimento de prioridades. E comigo, a Presidente, o que o mestre Jorge Fernandes acabou de dizer, não mais se vai discutir os cortes às associações. Porque as associações vão ser a minha primeira prioridade. Eu não acredito num tecido associativo, eu não acredito que consiga ter resultados no futuro se eu não tiver associações fortes. Portanto, se eu diariamente vou cortar as associações, necessariamente que eu não lhes posso pedir aquilo que elas não têm de perguntar. Portanto, comigo, a Presidente, meu caro mestre Jorge Fernandes, não se vai discutir mais o corte às associações, porque eles não vão existir, porque ela é a minha primeira prioridade. Portanto, eu penso que é no esquema do estabelecimento de prioridades que nós vamos ter que funcionar. E o provérbio chinês, ai de mim se não for eu sou diretor executivo de um clube. As receitas do meu clube decrescem a cada dia que passa. Porquê? Porque as pessoas têm dificuldade em pagar as suas cotizações mensais. Eu procuro, eu de manhã à tarde à noite mando à procura de patrocínios das entidades privadas, ainda por cima num projeto com grande carisma social que eu alimento há 7 anos, que eu alimento há 7 anos, e eu não consigo. Portanto, não é a Federação Portuguesa que vai conseguir com toda a certeza. Diga. Não, eu lamento ter de contrariar o Costa Oliveira na medida em que eu acho que a Federação não tem feito nada no sentido de procurar a sua autossustentabilidade. Desconheço qualquer atividade que seja minimamente credível nesse aspecto, para além de terem contratado uma empresa que, enfim, foi evidenciado que não tinha as competências suficientes para fazer essas antecipações. Portanto, efetivamente, ai de mim se não for eu, isto é, se não for o Presidente a ter credibilidade junto de instituições para conseguir trazer algumas verbas, se calhar dificilmente conseguirá obter essas verbas. E também não sei como é que vai ser possível, garantir a sustentabilidade das atividades da Federação Portuguesa de Judo se as verbas que vêm do Estado caem e se vai manter as verbas para as associações. Quer dizer, então as atividades da Federação Portuguesa de Judo vão ter que ir. Portanto, só há uma forma de garantir a sustentabilidade das atividades da Federação Portuguesa de Judo. É garantir, pelo menos, a manutenção do seu financiamento. E, portanto, se o financiamento do Estado cai, temos que ir buscar efetivamente ao privado. Agora, que há formas de ir buscar? Mas é preciso compreender as organizações, é preciso compreender as empresas e como é que são decididos os orçamentos de marketing dessas empresas. E conhecer as pessoas que estão envolvidas nesses processos, no sentido de lhes vender as ideias de que, efetivamente, o judo tem uma marca e, portanto, nós, quando estamos a falar de empresas, as empresas têm que vender a sua marca, a sua ideia, o seu produto e, portanto, compreender que a marca judo, pelas características que tem, consegue, junto dessas empresas, vender-lhes um projeto. Isto é, as empresas ganham em estar presentes com o judo, porque o judo tem uma dinâmica própria que pode ser vendida. Pessoas? Eu conheço essas pessoas. Eu trabalho há mais de 30 anos, faço consultoria em muitas empresas, algumas delas, portanto, podem visitar o site e o nosso site e ver que alguns dos empresários e dirigentes deste país se estão a associar a nós. E, portanto, é um exemplo da minha ligação empresarial. E já tem apoio deles para o futuro da Federação? Já tem proposições deles? Nós temos vindo a discutir algumas possibilidades
de coisas que se podem vir efetivamente a realizar. Nesta procura de apoios, e para não decrescer o apoio às associações e posteriormente aos atletas, como é que estão a pensar apoiar os atletas, por exemplo, que são das ilhas, que têm que vir aos estágios da seleção nacional e que têm que pagar o transporte deles até cá, ou a viagem deles? Como é que está a pensar fazer isso? Também através de patrocínios? A Federação, como sabe, tomou uma decisão até de reduzir despesa nessa área e, portanto, com os quais, efetivamente, não concordo, mas compreendo, porque se efetivamente não há dinheiro, os gestores não têm outra forma de fazer que é encolher, onde é possível encolher. E, portanto, a nossa estratégia é, para evitar essa encolha, procurar fundos externos. Agora, sem ter, efetivamente, esses fundos, e devo dizer que o ano, e já agora para a informação e as pessoas estarem conscientes, eu penso que o ano de 2013 será o mais difícil, na medida em que os orçamentos de marketing das empresas são aprovados, digamos, no segundo semestre de cada ano, portanto, no final do segundo semestre. E, portanto, quando nós chegamos ou em janeiro, ou em fevereiro, ou em março, para propor qualquer coisa, já vamos tarde. Porque os orçamentos já estão também. O que eu estou a dizer é que no ano de 2013 a obtenção de capitais ao nível daquilo que eu penso que poderemos alcançar, 2013 já conseguiremos apenas algumas rétios e, portanto, será um ano mais difícil. Agora penso que em 2014, portanto, já estamos posicionados para poder discutir durante 2013 com essas empresas, no sentido de elas incorporarem no seu orçamento do ano seguinte a possibilidade para apoio à Federação Portuguesa de Judo. Jorge Fernandes, o apoio aos atletas das ilhas, neste caso das ilhas que são escolhendo mais longe, para estágios e outras, e mesmo deslocações para provas, sendo eles ou os que têm a maior distância a percorrer, os mais elevados, como é que vai ser feito? Penso que terá que ser igual como do continente, ou seja, não faz sentido que os atletas do continente recebam e os das ilhas não recebam. Comigo. E a Federação vai ter capacidade para pagar as viagens se não tiver capacidade para pagar das ilhas, também não terá capacidade para pagar os de cá. Agora, se os de cá recebem, os das ilhas também terão que receber. Se não receberem na totalidade, pelo menos que recebam parte da verba que possam, ajudá-los a custear. Agora, não faz sentido que uns recebem e outros não recebem. São atletas da seleção, têm que ser tratados todos por igual. Porque connosco não haverá atletas das ilhas nem do continente. Há atletas, somos da seleção e irão ser apoiados da mesma forma. Costa Oliveira. Eu tenho que mais uma vez recorrer aqui à minha experiência, que há mais de 30 anos que eu trabalho em diversos setores de atividade, na lógica do associativismo com os nossos colegas dos Açores brasileiros. É de facto um fenómeno da insularidade que nós temos que respeitar. E temos que encontrar mecanismos, nós, para custear também esta participação dos nossos colegas, sejam treinadores, sejam árbitros, sejam dirigentes, sejam atletas, seja quem for. Nós falamos de atletas, mas não são só os atletas das ilhas que se deslocam até nós, assim como não são só os nossos atletas que ocasionalmente têm a se deslocar assim. Mas há aqui uma complementaridade entre os governos regionais. E eu ainda, antes da nossa eleição, irei às Ilhas dos Açores, irei à Ilha da Madeira, e já tenho preparadas audiências com os governos regionais, a quem vou precisamente falar sobre isto. Porque o governo regional dos Açores e da Madeira, das áreas do desporto e não só, também tem uma intervenção forte nesta matéria. Eu faço tensões de me ir apresentar, faço tensões de dizer o que estou a fazer nas ilhas, que estou numa lógica de campanha eleitoral, mas que for eleito presidente como quero muito proximamente trabalhar com eles e, portanto, vou ouvir dos governos regionais o que é que eles pensam nesta matéria. Com certeza que eles irão apoiar fortemente o judo, porque é uma modalidade que tem o alcance que tem, é uma modalidade que tem, enfim, o paradigma que tem, e, portanto, eles vão com certeza apoiar.
as audiências estão pedidas, vamos falar com os clubes e com certeza que vamos encontrar aqui um patamar do que um atleta, um dirigente, enfim, um agente das ilhas será tratado sem igualdade de circunstâncias. Essa aproximação com as ilhas, claro, certamente será bom para o desenvolvimento do judo nas ilhas, mas nós em Portugal continuamos com este problema. O judo é muito Lisboa e Coimbra. O Norte tem judo, mas não tanto como os outros dois locais. O Sul tem o mesmo problema que o Norte. Não está a pensar gerir essa situação para o desenvolvimento do judo a nível nacional. Claro, a situação das ilhas é uma situação Tenho ideia. tem umas características especiais, mas o judo no Norte e o judo no Sul também não estará assim tão desenvolvido. Como é que está a pensar desenvolver? Tenho ideias, tenho ideias muito claras nesse sentido. Há de facto uma falta de lógica na dimensão das nossas associações e eu tenho a intenção de fazer algo diferente do que se faz na atual Federação. Tentei contrariar, não fui capaz. Portanto, a Federação comigo não vai dirigir-se às associações perguntando o que é que os senhores gostariam de assumir, de organizar, de fazer, em termos de todas estas iniciativas, desta panóplia que temos aqui. Eu vou fazer ao contrário. Sou eu que vou sugerir às associações que adotem, que usem, que utilizem, que aproveitem as iniciativas que a Federação vai pôr. E vou procurar, com isto, corrigir alguma assimetria. Vou com todas as associações, gostaria, fico no espaço de um ano, é aquilo que eu e a minha equipa estamos a prever, gostaria de celebrar contratos de programa com todas as associações de jogo. Eu vou tentar, com estes contratos de programa, estabelecer aqui algum reequilíbrio que de momento não existe, inclusivamente há algumas regiões do nosso país continental que nem sequer associações de Mas vai haver algumas verbas para esses contratos de programa? Vai sempre ser uma prioridade. Vai haver uma prioridade. Eu, dentro da exiguidade de verbas que tenham no dispor, eu não sei dizer. Agora, o que eu sei dizer é que toda a minha equipe tem uma orientação muito clara da minha parte de que o fortalecimento das associações é uma primeiríssima prioridade. E a celebração dos contratos de programa poderão ver, estamos aqui em Aveiro, eu fiquei encantado com aquilo que vi hoje em Aveiro. Eu vi uma universidade, falei com os professores da universidade, falei com os responsáveis. Conhecia a Universidade de Aveiro? Eu conhecia a Universidade de Aveiro, mas nunca tinha visto a vertente do judo como a vi hoje. Eu conhecia perfeitamente a Universidade de Aveiro e já aqui tive várias vezes. Agora, a vertente do judo, a vivência do judo, que eu, como eu vi hoje, eu nunca tinha visto. E valorizo imenso. Ora, um contrato de programa não vai ser exclusivamente financiado pela Federação Portuguesa. Vai ser financiado por uma diversidade de apoiantes, a autarquia, por exemplo, a autarquia, as entidades locais, e é por aí que eu vou avançar. E penso com isso corrigir algumas assimetrias muito evidentes nas associações no nosso país. Carvalho de Teves, o desenvolvimento do jogo das associações, algum projeto que está nesse sentido? Eu gostaria de refletir aqui um bocadinho e pôr talvez os pés assentes na terra daquilo que efetivamente se pode prometer e aquilo que se pode fazer. Porque, digamos, este discurso que o Costa Oliveira acaba de apresentar é o discurso do político que parece que é tudo muito fácil. Mas, na realidade, é por causa deste tipo de abordagem que, de facto, o país tem o nível de dívida que tem e as dificuldades que tem. Porque, vejamos, dizer que os Açores e a Madeira, com certeza, que vão apoiar o judo, vamos olhar para a dificuldade que o governo dos Açores e da Madeira tem do ponto de vista financeiro. Portanto, tem um grau de endividamento superior ao endividamento que o continente tem. Estão com uma intervenção enorme. Estão com dívidas a instituições do continente de tal forma que o Orçamento Geral de Estado, este ano, pela primeira vez, aparecem artigos no Orçamento Geral de Estado em que vai ser possível ao Ministério das Finanças fazer retenções de verbas para que garantam o pagamento de dívidas a instituições do continente. Portanto, a situação... Eu acho que acho que os governos poderão fazer o melhor possível, mas nós temos que estar conscientes de que a situação financeira é muito difícil.
E também relativamente às autarquias. As autarquias, neste momento, têm um programa e a Troika está em cima das autarquias, efetivamente, no sentido de garantir que não haja esbanjamento de fundos como já houve no passado. E, portanto, é preciso ter consciência dessa situação. Portanto, não é através de fundos públicos que nós vamos conseguir financiar o jogo. A par disso, relativamente aos atletas dos Açores e da Madeira, eu acho extremamente injusto, efetivamente, a situação em que eles estão. Mas é preciso também termos consciência de que temos aqui situações legais que resultam desta situação. Isto é, Açores e Madeira têm autonomia. E a autonomia tem coisas boas e tem coisas más. E uma das coisas que, efetivamente, está a complicar é a autonomia que Açores e Madeira têm para este efeito. Como tem, por exemplo, o efeito de saúde. Portanto, são completamente autónomos. E, portanto, essa autonomia dificulta, na medida em que a Federação Portuguesa de Judo não pode estar a utilizar fundos do Orçamento Geral do Estado, que é o que nós temos na Federação, para efeitos de financiamento de uma região que é, por ela própria, autónoma. Portanto, a única forma que nós temos de conseguir, efetivamente, este financiamento poderia ser um maior apoio dos Açores e da Madeira. Ora, Açores e Madeira, os governos têm dificuldade. Portanto, mais uma vez, onde é que podemos ir buscar fundos? Tem que ser fundos autónomos que não são do Estado. Tem que ser privados. Portanto, é a única forma que eu vejo de conseguirmos, digamos, pôr os atletas dos Açores e da Madeira numa situação idêntica aos do continente. E o desenvolvimento do judo no resto do continente? Não, o desenvolvimento do judo não é só no continente, é a nível nacional, efetivamente. Eu penso que, aí estou de acordo com o Costa Oliveira, no sentido de que é fundamental a ótica do contrato-programa, na medida em que o contrato-programa deve estabelecer claramente objetivos, resultados e ações. E, portanto, pode, de uma forma muito concreta, ser avaliado no final de cada ano e ser ajustado, digamos, em função dos objetivos alcançados. Isso, como sabe, neste momento tenho alguma experiência nessa área, em termos de elaboração de contratos-programa. Agora é fundamental, efetivamente, a perspectiva dos objetivos e a perspectiva das ações para o alcance dos objetivos e, digamos, dos meios que vão ser usados para esses objetivos e depois o programa ter previsto a respectiva avaliação e adaptação em função dos resultados alcançados. Jorge, da experiência que tem enquanto associação, a relação com as outras associações para o desenvolvimento do judo a nível nacional, que experiência é que pode... A experiência que tem nas associações será uma mais-valia? Como é que está a pensar desenvolver o judo no norte e sul? Nas ilhas será um bocadinho diferente, mas mais dentro do continente, estas duas realidades, já que está numa realidade de Coimbra, que é, juntamente com Lisboa, um bocado a nível nacional. Coimbra, para chegar a este nível, por alguma coisa aconteceu. Bom, eu compreendo a Associação de Coimbra, penso que contribuo para isso, da Associação de Árbitros também, como treinador, penso que será uma mais-valia para a associação. No caso das associações, ou seja, a participação a nível nacional, pensamos fazer reuniões por zonas. Ou seja, o modelo das tais assembleias que neste momento acontece, que terão continuar a acontecer por força dos estatutos, nós iremos procurar fazer reuniões por zonas. Ou seja, essas reuniões por zonas é precisamente para discutir os problemas do judo local. Não é numa assembleia da Federação que se vai discutir os problemas do Norte ou do Sul. Se calhar, quando há essas assembleias, normalmente discute-se mais o judo, o alto rendimento e o financiamento. É só isso. Eu julgo que, com reuniões a nível de zona, vamos discutir o problema de cada associação, vamos propor, está escrito no projeto, vamos propor, não são as associações que se vão candidatar à realização dos eventos, será a Federação que irá propor nessa zona a cada associação um evento, ou seja, pode ser uma prova, pode ser
Pode ser um estágio, pode ser uma ação de formação, pode ser um curso, mas será a Federação, em conjunto com a Associação Local, digamos, a organizar esse evento. Nessas reuniões iremos discutir, como eu estava a dizer, os problemas locais, e não vimos lá na Zona Norte discutir o problema de Lisboa ou de Coimbra. E aqui discutir os problemas daqui, o que é preciso fazer para que o juro se desenvolva em cada distrito. Em relação às associações, e claro que a situação de Coimbra, e sendo Jorge o presidente da associação, torna as coisas um bocado diferentes, mas a situação do Norte. Porto, segunda cidade do país, o judo não é assim tão forte quanto isso. Há alguém, vai haver alguém na Federação destinado ao desenvolvimento do judo livre, ou continuaremos a ter os clubes a fazer o trabalho deles para que os atletas cheguem mais longe, e não havendo uma articulação com a Federação, com uma pessoa pelo menos da Federação. Como é que está a pensar fazer isso? Portanto, a Federação, como eu disse, irá trabalhar em conjunto com as associações e com os clubes locais, no sentido de desenvolver o judo. Penso que não é possível a gente estar a discutir com uma associação sem também ter o apoio dos clubes locais. Não interessa estar a discutir com uma associação o desenvolvimento nesse distrito e os clubes estarem à parte. Portanto, os clubes são Qual vai ser a importantes. relação com a associação e a relação com os clubes? Iremos procurar, e aliás agora com o modelo que nós temos da eleição dos delegados, vimos logo aqui que cada distrito faz representar logo por um clube, que é o clube, que é a Federação, de acordo com alguns itens que foram aprovados em Assembleia, e esse clube vai, quando tem direito a delegado. Agora, penso que quando há essas reuniões na zona, faz todo o sentido que os problemas sejam também discutidos com a presença desse mesmo clube, ou seja, envolver os clubes nessa E só discussão. esse clube? Não, os clubes. Porque um ano é um clube, no ano seguinte pode ser outro clube. De maneira que a intenção é envolver os clubes locais. Só sei que isto pode andar para a frente. Os clubes, já agora dizer, e os treinadores, os agentes esportivos, incluindo os árbitros. Não faz sentido, nós estamos a falar no judo, se nós formos ver o número de árbitros, o número de treinadores de cada associação, tirando 3 ou 4 associações, é um bocado pobre o número de árbitros e treinadores. Ou seja, a Federação não pode estar só preocupada com o número de atletas ou federados. Deve estar preocupado quando há um curso de árbitros, quando há um curso de treinadores, para onde é que esses árbitros e os treinadores vão. Ou seja, é preciso que os árbitros e que os treinadores sintam que há acompanhamento e preocupação por parte da Federação para que eles possam desenvolver o trabalho deles juntamente nos clubes. Costa Oliveira, o papel das associações, dos clubes, no desenvolvimento do jogo nas zonas. Nas zonas, neste caso, Comentarei com gosto, mas se me permite ainda um comentário acerca de algo que o João Carlos apreciou sobre algo que eu tinha dito do discurso do político. É de facto um discurso político de intenções, tudo isto. Porque é importante que tenhamos as ideias arrumadas. Eu não disse que tudo era muito fácil. As coisas são particularmente difíceis. Agora, em relação ao apoio dos governos regionais e das próprias autarquias, eu penso que até é um bocadinho injusto pensar que os governos regionais não vão apoiar, porque eles já apoiam. Apoiam o desporto insular e irão continuar a fazê-lo. E o que eu pretendo é que eles mantenham isso como uma prioridade. E o mesmo em relação às autarquias. Eu sou numa autarquia que tem centenas de jovens a fazer judo com intervenção da autarquia, com o apoio da autarquia, financeiro, logístico e humano. Dirá, é tanto como tu querias? Não, muito longe disso, eu queria mais, precisava de mais. Vou falar de um conceito que é o segundo conceito do país, e tenho 3 centenas. As autarquias também gerem fundos assim, ou têm capacidade de gerir os fundos assim, para apoiar toda A minha autarquia, num plano da Associação Distrital de Judo de Lisboa, um plano muito trabalhado, muito forte, e hoje temos centenas de miúdos a fazer judo com o apoio da autarquia. Portanto, o que eu pretendo é manter as autarquias, manter os dinheiros públicos neste registro também de estabelecimento prioritário. Quanto à questão que me põe agora das ações de clubes, eu vejo até aqui, e tenho falado com algumas associações, eu vejo até aqui que podíamos ter aqui um patamar diferente que nos poderia ajudar muito, que é o patamar das uniões. Venho falando disso com as pessoas.
Venho perguntando às pessoas o que é que as pessoas pensam, porque eu sou uma federação de associações. E quem está dentro da questão do associativismo, há aqui um patamar ausente pelo meio, que é o patamar das uniões. E quando nós falamos do Norte, e tenho falado com os meus colegas do Norte, estamos a falar de Viana, Porto, Braga, Guarda, Viseu, Aveiro, eu pergunto às pessoas, e por que não uma união no meio disto todo? Porque é que eu vou chamar a questão das uniões, quando for Presidente, a mim e ao meu secretário-geral. Somos os dois que vamos ter o pelouro das associações. Eu venho perguntando e vou continuar a perguntar. E por que não uma união aqui no meio disto tudo? Por que não um novo interlocutor? Outro dia falava com colegas nossos do Porto que me diziam que gostavam que a autarquia do Porto intervisse no JUD de forma diferente. Eu perguntei, mas porquê é que não disseram à Federação? Porquê é que não aumentaram o vosso peso negocial e político junto à autarquia? Porquê é que foram vocês clube ou vocês associação? Porque não clube, associação, união, federação, todos a trabalhar no mesmo sentido. Mas eu acho que falta aqui... não estamos aí a falar em questão de união, na questão da zona? Estamos a falar na questão... Bem, mas... Já não está formada essa questão de zona? A figura da união de associações não está criada. E é essa que eu pergunto às pessoas se gostariam de haver criada. Isto aumenta um poder negocial, porque nós precisamos de poder negocial. Eu preciso, hoje em dia, estamos num país em crise, como todos sabemos, e o discurso é sempre um discurso pesado. Eu dirijo-me à minha autarquia e o discurso é pesado. As pessoas estão preocupadas. As associações de uma determinada zona se entenderão, entre aspas, para criar uma união? Por que não? Por que não? Porque não Os aumentar se calhar não se entendem para criar uma zona? Bem, entende, sabe o Entender aqui, entre aspas. O lema da minha candidatura é a concórdia, é a capacidade que nós temos de trabalhar uns com os outros, apesar de alguns desentendimentos. No JUD, como em qualquer atividade, pode haver desentendimentos e temos que saber trabalhar dentro das não concordâncias, temos que saber trabalhar dentro da concórdia. Eu sou de um setor de atividade em que a figura da união é uma figura altamente positiva. Altamente positiva. Se eu vou negociar em termos nacionais e mesmo em termos internacionais, se for uma união, tem muito mais peso que uma associação. Como uma federação tem muito mais peso que uma união. Eu não estou a dizer que eu vou estabelecer uniões. Eu vou perguntar às diversas zonas estabelecidas se não lhes pareceria interessante a constituição de uma união, até em termos socio-profissionais apenas, em termos de lobby, em termos de negociação e em termos de representatividade. Eu penso que isto pode ser uma figura que eu posso salvaguardar, necessariamente irei discutir com todos. O clube, de facto, o clube é uma peça fundamental no meio de tudo isto. O clube não pode ser uma bolha no meio deste universo. Um clube, e eu sou diretor executivo de um clube, eu sei o que é que eu tenho que fazer no meu clube para me articular com a minha associação, para depois com a minha união, se houvesse, com a minha federação. Foi o sistema francês que eu estudei, em que isto funciona tudo completamente diferente do que funciona em Portugal. Nós, em Portugal, isto é de cima para baixo. Uma federação que apoia uma associação, que apoia um clube e que tem um atleta com dificuldade em fazer o seu desempenho desportivo. Eventualmente podemos pensar aqui numa cadeia diferente. Dentro da crise, dentro da dificuldade. Eu sou diretor executivo de um clube em que há pessoas que já não pagam e não deixam de fazer junto por causa disso. E o clube tem que se aguentar e tem que saber encontrar o seu caminho. Portanto, é tudo muito difícil, andamos todos aqui a tentar tornear as dificuldades, mas temos que saber viver com elas. E o clube é uma peça fundamental no meio disto tudo, nesta hierarquia que eu penso que tem que funcionar. Carvalho das Neves, a sua visão das associações, qual o lado das associações e o papel das associações e dos clubes? Antes disso, eu nasci em Sintra e vivi até há muito pouco tempo, há alguns anos atrás, uma década atrás, em Sintra e vi efetivamente o que a autarquia fez e houve uma altura em que efetivamente teve um plano de desenvolvimento e, portanto, nós os dois participámos. Eu próprio elaborei um documento de apoio a esse desenvolvimento. Conseguiu-se bons financiamentos, portanto, nós dois trabalhamos nessa matéria e conseguimos da Câmara nessa altura bons apoios, mas efetivamente hoje, face às dificuldades financeiras que a autarquia tem vindo a reduzir sistematicamente esses apoios, inclusivamente cortando as verbas das universidades até para os professores que davam fazer. Portanto, daí a minha dificuldade em ver o desenvolvimento e digamos, ver que
crescer meios financeiros por via da parte pública. Essa é a minha dificuldade. Mas, se calhar, sou eu que vejo mal. Mas eles estão lá. Agora, em termos de desenvolvimento do judo, quando falamos no desenvolvimento do judo, temos que ver que o desenvolvimento é algo que se constrói hoje para ter a médio e longo prazo. O futuro do judo está, efetivamente, nas camadas mais jovens. E, portanto, nós vamos ter que apostar muito no desenvolvimento dos juvenis e, portanto, das camadas mais jovens. E, portanto, o nosso projeto passa por procurar desenvolver, digamos, ao nível de cada uma das zonas, vir a ter, digamos, um coordenador técnico regional que, portanto, para essas camadas mais jovens, possa ter funções de dinamização regional, de observação, de apoio à organização de ações a nível local e regional, de aconselhamento aos clubes, aos treinadores, e fazer isto, digamos, em articulação com a Federação e com a equipa técnica da Federação Portuguesa de Judo. O judo, para o seu desenvolvimento, é também fundamental o desenvolvimento dos treinadores e dos árbitros e, portanto, eu acho que é fundamental ter um plano de formação anual para os árbitros e para os treinadores e, portanto, juntamente com essas associações, trabalhar em conjunto de forma a que se possa fazer um trabalho estruturado e que vise, digamos, o desenvolvimento do judo a médio e longo prazo. Mas o desenvolvimento do judo a médio e longo prazo, só judo a nível de competição, a realidade que eu tenho, ou que eu me apercebo muitas vezes, e quando nós falamos de judo, costumamos falar de judo e são os jogadores, são as competições e os katas. Não é para desenvolver? Claro, o judo é tudo, não é? Aliás, o judo é das poucas atividades que existem que nós podemos fazer a vida toda, não é? Que se você vir em termos de, por exemplo, futebol e outros desportos, terminando o período competitivo, não existem estruturas organizacionais que permitam a continuidade. E, portanto, as pessoas só conseguem continuar a fazer essa prática com um conjunto de amigos e coisas pouco estruturadas. O judo, efetivamente, é a vantagem de que, por exemplo, eu tenho 56 anos e continuo a fazer judo de uma forma sistemática, sem qualquer dificuldade. Porquê? Porque, efetivamente, há a possibilidade, digamos, dessa continuidade. E, portanto, o desenvolvimento ao nível de katas, e, portanto, essa área também é uma área onde eu me sinto particularmente interessado do ponto de vista pessoal, como judoca, e que nós vemos a nível internacional, de facto, um grande desenvolvimento, e, portanto, enfim, portanto, em 2000 fiz um estágio no Japão nessa matéria, e depois mais tarde, em 2003 ou 2004, e vi que, efetivamente, a forma como é tratado o judo técnico é completamente distinto do que é feito aqui em Portugal. Felizmente, há vários judóquios com altas graduações que, efetivamente, se têm empenhado bastante no seu desenvolvimento e, portanto, eu acho que temos pessoas com grande capacidade de nos ajudar a fazer o desenvolvimento também do judo. E se virmos a nível internacional, de facto, o judo katas é hoje também uma componente muito importante. E, aliás, no meu programa, portanto, depois nas relações, digamos, que teremos com as entidades internacionais, iremos procurar captar para Portugal eventos que ainda não temos. Não é? Nós temos a Taça da Europa de Cadetes, a Taça da Europa de Júniores e a Taça do Mundo de Séniores, masculinos e femininos. Perdemos a possibilidade de trazer para cá o Campeonato do Mundo de Júniores, na altura em que o António Leixo, digamos, o tinha praticamente captado
portanto, com a saída dele, acabou por tomar a decisão de não querer que o Presidente que vinha a seguir assumisse essa responsabilidade. Temos possibilidade, se calhar, de poder preparar algumas dessas coisas, mas temos a possibilidade, obviamente, com o nível das pessoas que hoje já temos, ao nível de cartaz e com boas qualificações e tem armas, portanto, trazer campeonato de cartaz, porque não o campeonato de veteranos, que é um evento extremamente interessante e eventualmente conseguimos até rentabilizar tudo isto, e porque não também de Paralímpicos. Quer dizer, há aqui vários movimentos a nível internacional que nós efetivamente podemos aproveitar. E portanto, quer dizer, o nosso mandatário é uma das pessoas que tem mais experiência em termos de organização deste tipo de eventos e, portanto, será também uma mais-valia na organização destas provas. Os patrocínios e a relação que eu tenho com empresas, penso que também poderei trazer uma mais-valia para que, digamos, a Federação aproveite estes eventos para rentabilizar a sua situação e não como foi no passado, em que, efetivamente, campeonatos, taças da Europa, só foram financiadas porque o Estado ajudou a Federação Portuguesa de Judo a ir buscar financiamentos ao exterior. Portanto, isto é que é uma coisa que não é pensado. O fundamental é que a Federação seja proativa, de maneira a que, quando traz um evento destes, possa fazer um planeamento adequado, de maneira a que, atempadamente, sabe quais são os apoios financeiros que tem, de maneira a conseguir rentabilizar as atividades que faz. E, nesse aspecto, eu tenho bastante experiência de organização de eventos internacionais do ponto de vista de formação de gestão. Organizei eventos até 1.500 participantes, portanto, coisas com grande dimensão, e que todos eles foram rentáveis. Porquê? Porque, com muita antecedência, e digo com muita antecedência, é preciso ter a garantia desses patrocínios. Jorge, os catás, o apoio, neste caso, ao desenvolvimento da atividade dos catás, provas de outra vertente que não só a competição em Portugal? Quando se fala no jogo, de facto, tem que se falar também, quer nos veteranos, quer nos catás, e como também foi aqui dito, até pelo nível de que alguns dos nossos praticantes já atingiram o nível catás internacional, penso que é mais uma garantia de que penso que poderá ser um sucesso também aqui. Também eu acho que qualquer evento que nós fazemos não dá prejuízo, e se dá é porque alguma coisa corre mal. Haverá para aqui número de eventos que nós fazemos em Coimbra que não dão prejuízo. Nós compramos o material, é a única associação que fez isso, temos desde os marcadores eletrónicos, desde 4 áreas, 5 áreas de competição, e nós não temos prejuízo. Em 2011, a Federação não queria fazer a Taça da Europa de Júnior, porque todos os anos se tratava de dar prejuízo e queriam acabar com ela. Nesse ano, a Federação pôs a questão de que ou nós resolvíamos com dinheiro fora, digamos, da Federação, caso contrário, não organizavam a prova, porque o IDP tinha recusado apoiar a prova, se não fosse na Anadia, no Centro de Alto Rendimento na Anadia. Nós assumimos a organização dessa prova, deu lucro, todos os anos a prova dá lucro, no ano passado deu lucro, garantidamente. Em 2011, eu posso falar, deu lucro, não deu prejuízo, e essa questão de dizer que os eventos, seja a Taça do Mundo, de Lisboa, seja o Campeonato da Europa, que dá prejuízo, é a conversa da treta, não dá. E se dá, porque alguma coisa está mal. Portanto, não pode dar, porque nós vamos lá fora, e todos que vão lá sabem, o que nós pagamos. Portanto, a Federação tem que jogar com isso, ou seja, se paga aqui uma dormida, 20 euros, não pode tirar vai tentar trazer... O que não pode ter é tantos convidados se calhar. As pessoas vêm, amanhã pagam as despesas delas. Mas vai tentar trazer eventos como os catás, para o Faz desenvolvimento parte, dessa área, já que faz- lá temos bons executantes e que se tem classificado, faz ou não sentido Sim, termos... Faz parte do projeto, tanto que do programa eleitoral, que iremos entregar brevemente,
faz parte da organização de vários eventos. Já agora referido, nós temos a Taça da Europa de Cadetes e de Júniores, temos a Taça do Mundo de Lisboa. É a intenção desta candidatura também tornar a Taça, desde que os Cowboys, em Taça da Europa também, ou seja, para que tenhamos uma Taça da Europa séria, temos a Taça do Mundo, queremos dignificar mais o mês Cowboys e este torneio, tornando lá está como Taça da Europa. Quanto ao campeonato de Qatar e de veteranos, é a intenção nossa, inclusive eu já falei sobre isso e falo enquanto Associação de Coimbra, já tentámos, a própria Federação ainda tentou, mas depois parou, por razões que sabemos, o General Caleixo na altura ter saído, que nós estávamos a avançar com uma candidatura para organizar em Coimbra portanto, o campeonato de Qatar. E está aqui, neste caso posso falar também, no Pedro Gonçalves, sabe que é verdade que nós procurámos, inclusive a Catarina, saber informações na União Europeia, saber o que é que era preciso para nós apresentar a candidatura. Que a Federação diz que não apresentaram, por os gastos que isso poderia trazer. Nós assumimos a organização disso, o custo zero para a Federação. Portanto, é sempre claro que é a intenção nossa, tudo aquilo que pudermos fazer, claro, para se organizar. E temos a certeza absoluta, até pela experiência que qualquer elemento da direção tem, e eu falo também pela minha experiência enquanto presidente da associação, esses eventos não dão prejuízo garantidamente. Pastor Oliveira.